ontem à noite comentei também. Eu não me sentiria seguro se eu fosse um cidadão normal na situação dele. É claro, se eu fosse um líder político, eu viria, porque eu acho que eu seria corajoso nesse ponto. Sim. Sabe? Eu teria esse condão, mas eu não sou. Eu sou um crítico, então a minha função é criticar. Se eu quisesse mandar beijo, eu seria a Hebe. Né? Essa volta não volta do Bolsonaro. Né? O Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, disse que Jair Bolsonaro deve voltar ao Brasil no mês de abril. Espero que não seja dia 1º. A sigla considera que o retorno do ex-presidente será importante para definir as articulações das eleições municipais, agora de 2024, já que a ideia é que Bolsonaro faça um tour pelo país para conversar com seus eleitores. Valdemar Costa Neto também indicou os rumos da ex-primeira-dama. Abro aspas. A Michele concentrada só em mulheres e o Bolsonaro fazendo visita para os prefeitos nossos. Acho que o Bolsonaro entra no ritmo daqui, no máximo um mês ou um mês e meio. Acho que vai estar aqui em abril, fecho aspas. E aí, mulheres vestem Michele e homens Bolsonaro, Carol? Olha, será que Ou você acha que ele volta? Então, você acha que ele vai voltar? Não, imagina a ligação do Valdemar pro Bolsonaro. O Valdemar, que é todo galanteador, com aquele jeito meio, não sei se é italiano, lá brasileira, né? Falando, tá ficando feio, volta pra cá, porque a situação tá feia. Mas que coisa, quanto de bolsonarista também que não tá chateado com essa covardia do presidente, porque ele representa uma parcela importante. Eu falei bolsonarista não com uma conotação negativa aqui, a gente que acredita mesmo no Bolsonaro, que acha que realmente ele fez um bom trabalho pro país. E eles estão estapefados com essa covardia do presidente. Eu acho que, eu acredito que ele volte, até porque ele tem visto de turista, né? Ele tem que voltar. Tem 6 meses, ele tem 6 meses. Então ele vai ter que voltar. Só que agora esse tour da alegria pelo Brasil... Pode renovar, né? Agora tem um negócio também. O Congresso americano tá pistola com o Brasil. Por conta do navio de guerra iraniano. Exatamente. Dentre outras coisas. Tem esse detalhe aí. Que navio que chegou aqui, hein? Que o comandante, ele estava no mar, ele se perdeu porque ele já estava para lá de Teherã. Nossa Senhora. Eu tô ótimo. Essa daí... Tá ótimo, adorei. Essa não colou, né? Essa foi exatamente. Agora, o navio de guerra, eu tava fazendo o quê? Ah, eu tava navegando pelo mundo. Eu achei... Quem que é? O Amir Klink tava... Achou que era o veleiro, errou, era o navio de guerra iraniano. Agora, Pavinato, imagina, é sempre ótimo suas inserções. Essa foi boa. Pavinato, mas o único ponto que aí eu fico pensando, né? Eu acho que a Michele Bolsonaro tem chance de fazer esse tour da alegria aí pelo Brasil, com as prefeituras, engajar as mulheres. Tour da alegria? Eu acho que tour da alegria? Esse tour que o Valdemar, ele quer que o Bolsonaro vá para as prefeituras e angarie os prefeitos, os vereadores. Não é o perfil do Bolsonaro fazer isso. Ele não fez visitações nem quando ele era presidente, então eu acho que ele não é muito assíduo ao trabalho, né? Então... Ai. Não, a questão, acho que a Carol resumiu muito bem a história. A vontade de criar essa caravana pelo Brasil, que é muito irônico, né? A caravana pelo Brasil. Eu lembro da caravana do Bolinha, gente. Então, eu morri de vontade de ir na caravana. A vontade do Valdemar de fazer essa caravana dentro de um projeto pessoal dele e do partido, de fazer com que o PL cresça. Ele apostou nessa ficha do Bolsonaro para fazer com que o partido crescesse, elegesse um monte de deputados federais, conseguiu obter sucesso nessa estratégia de fazer o PL se tornar um partido grande. Foi bem sucedido, só que ele quer continuar isso agora, no novo ciclo eleitoral, que já começou, ciclo municipal de eleições. Se você for na Assembleia Legislativa, se você for no Congresso Nacional, a pauta política hoje já são as eleições municipais do ano que vem. Então, é assim que funciona a política, é eleição em cima de eleição. Só que isso não corresponde exatamente com a vontade do Bolsonaro. Porque na minha leitura e na minha visão do que eu vi nos últimos 4 anos, Bolsonaro tem características aí meio macunaíma. É um cara que não gosta muito de se esforçar, de correr atrás. De você. Ele é um cara individualista. Ele é um cara que trabalha sem propósito e que, no final de contas... Mas ele tem uma força muito grande. Ele, sem dúvida, ele tem uma força política enorme. Se ele quiser parar o país hoje, ele para. Exatamente. Isso é muito forte. Ainda. Só que tá caindo. Como é que se para um país? Agora, só para continuar...
deixa eu entrar só para continuar meu ponto, porque eu faço questão assim de dizer o que eu penso. Apesar de eu sou de centro-direita, sou uma pessoa técnica, defendo livre comércio, enfim, sou um... Bolsonaro também. Também, em teoria. Em teoria também. Eu vou deixar, eu não vou te interromper, eu vou esperar você terminar, porque eu quero retrucar o que você está falando, por favor. Eu não acredito que é a vontade dele. Ele nunca perdeu uma eleição. Você acha que ele viciou em asinha de frango frito? Ele passou 30 anos no Congresso fazendo absolutamente grandes nadas. Ele fez um trabalho muito meritório de mídias sociais que catapultou ele para uma disputa presidencial que foi muito bem sucedida. Ele se elegeu presidente da República, o que não é trivial. Isso é uma conquista que pouquíssimas pessoas no Brasil conseguem. E quebrou uma onda de esquerda, mérito que não é qualquer um que quebraria também. Numa eleição que contra máquinas e máquinas políticas. Então, assim, teve um fato, assim, teve um mérito enorme na conquista política dele. Agora, essa derrota, eu acho que baqueou muito ele. Por consequência, hoje eu não acredito que ele vá querer fazer isso. Isso é uma agenda do Valdemar, não é uma agenda... Mas antes de você falar do hoje, eu vou voltar no que você falou. Quando você falou que ele não gosta de trabalhar, praticamente, essas foram as suas palavras. Ele não é muito talvez, não é muito assíduo ao trabalho, talvez o seu raciocínio seja de milhões de pessoas que estavam acostumados com o governo do PT viajando, indo visitar e comprar voto. O que a gente viu no governo Bolsonaro foi um cara centrado, que trabalhou dentro do seu escritório, que diminuiu muitos ministérios. Não, tá? Graças a Deus ele teve uma equipe técnica boa. Ele teve uma equipe, ele se cercou de pessoas, principalmente pelo Guedes, que fez um milagre na economia, principalmente numa pandemia que veio, onde estava todo mundo quebrando e o Brasil conseguiu, talvez um passe de mágica, não sei o que houve ali, se consolidar. Esse raciocínio que você está tendo aqui, eu entendo que é o de milhões de pessoas que pensam igual a você, que estavam acostumados com o governo do PT e com as torneiras abertas no Brasil, e de repente ele veio para cá. O fato dele não estar saindo de Brasília não quer dizer que ele não gosta de trabalhar. Desculpa, eu acho que... Não, eu tenho evidências de que ele não gosta de trabalhar. Não, eu acho que essas evidências estão mais... Para mim, essas evidências estão mais como uma opinião. Não é mais como uma opinião do que como Por fato. Exemplo, em termos técnicos, ele não é uma pessoa que acompanhava tecnicamente diversas áreas de projetos estratégicos do governo. Por exemplo, quando perguntado sobre o PIX, ele falou do Tarcísio, sendo que é um projeto claramente do Banco Central, do Roberto Campos Neto. Politicamente, qual que é a função de um presidente? É realizar a interlocução, a mediação entre Executivo, Judiciário, Executivo e Câmara dos Deputados e Senado. E ele não executou bem essa função, porque em todas as suas falas públicas, atacando os ministros do STF, eu tenho 1 milhão de críticas ao STF, mas o trabalho dele político de criar pontes com o STF foi desastroso. Mas ainda assim, você ainda assim está falando da comunicação. Nós sabemos aqui... É trabalho político. Nós sabemos aqui que ele não foi eleito. Mas nós sabemos aqui, rapidamente, por favor, existe Daniel. Porque ele não trabalhou politicamente com o Nós sabemos só um minutinho, professor. Nós sabemos aqui que o Jair Bolsonaro não é o melhor dos oradores aqui. A oratória dele era eu acho que é ótima pro público dele. Então, o público dele... O público dele é a metade do país. A única pessoa que eu vi em Brasília falando direitinho nos últimos meses foi o Pacheco. O único! Mas o critério do que é falar bem... Não tem ninguém, oratória. Politicamente é diferente de você falar cordialmente, de forma correta no... Mas que é oratória? Aqui no Brasil vale assim. No Brasil. Você quer ser eleito? A oratória ganhou a política, ganhou as eleições atuais. Você precisa, para você ganhar, basta você fazer... Sou eu! Cadê você? Peguei você! Avestado! Isso dá voto, isso dá voto. Por favor, professor Marcelo. Olha, eu tenho uma certa angústia, por exemplo, da maneira como se faz uma redução ao Bolsonaro a um nada. Um nada que surgiu do nada. Do nada, nada surge, o nada não se estabelece. O mérito dele de não, mas aí é que tá o detalhe. Não foi só um trabalho de comunicação, não. Eu acho... Você perguntou algo. Qual o resultado ele doce, mais doce? Olha, eu vou lhe dizer do fundo do coração. Vamos pegar... O senhor conhece o Bolsonaro? Já teve um contato com o Bolsonaro alguma vez? Já tive. Quantos? Poucos aí, mas isso independe. Isso é um dado sigiloso. Deixa eu fazer o meu argumento. Deixa eu fazer o meu argumento. Agora, isso deixa eu só fazer o meu argumento. É um ponto de informação irrelevante para uma análise macro. Não, mas vamos lá. Para análise macro, o senhor vai ter que ouvir. Porque aí o senhor vai ter que engolir. Vamos lá. Tá? Eu vou lhe dizer por qual razão. Opinião. Não, é sua opinião. Está muito preâmbulo, mas a conversa de elevador entre a primeira e a opinião. Vamos chegar ao ponto. Por que eu falei isso? O Bolsonaro não me conhece, mas eu tive 6 contatos com ele.
porque eu trabalhava para acompanhar determinadas ações políticas dele na Câmara dos Deputados. Eu vou lhe dizer os contatos que eu tive com o Bolsonaro. Ele foi, diante de todos, não era comigo, porque ele não sabia quem eu era. E ele não sabe quem eu sou. Ele foi gentil, engraçado, brincalhão, cordial e lógico no que ele falava. Ele sabia o que ele estava fazendo e o que ele estava falando. Ele tem uma linguagem típica dele. Qual é o grande problema? O Bolsonaro, ele foi elevado a uma categoria especial porque enquanto um segmento radical da esquerda estava falando um conjunto de coisas que não procedia, ele sozinho ia lá e ficava se batendo. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver uma pessoa falar assim, um garoto de 17 anos matar uma pessoa, é uma criança, não sabe o que está fazendo, mas ele aos 10 anos pode fazer mudança, alteração sexual. O Bolsonaro ia lá, isso é um absurdo, ninguém ouvindo. Só que tem um detalhe. Ele começou a ser o porta-voz de segmentos da sociedade, que não é extrema-direita ou conservador, não. Ele fazia eco à interpretação da questão ilógica que isso tinha. E aí criou-se um mito. Esse mito foi levado por um grupo de pessoas e naquele momento da nossa história, 2018, juntou com um conjunto de outras demandas. Por isso ele foi eleito. Quando o Bolsonaro assumiu o poder, ali, ele se atrapalhou na hora de buscar indivíduos, mas ele já cometeu um erro político dele, que ele não poderia ter falado. Sabe o que foi que ele falou? Eu não vou mais negociar com nenhum deputado individualmente. É basicamente uma parte crucial do trabalho de um presidente. Só tem um detalhe, mas ele tentou fazer a reforma porque ele viu que aquela massa que queria uma transformação na política brasileira. Ele queria uma reforma da maneira de lidar com os políticos. Aí ele falou... Não deu certo. Não deu certo. Mas tudo bem, dependendo do certo, eu estou tentando explicar o que foi que ele fez para dizer que como ele não é um vagabundo, ele não é nada disso. Aí o que ele fez? Eu não vou trabalhar diretamente com lideranças políticas. Você sabe por quê? Porque ele sabia como é que funciona a questão do orçamento, como é que funciona a emenda parlamentar, como é que funciona a negociação. O que foi que ele disse? Eu vou trabalhar apenas com frentes. Por que ele falou isso? Porque ele queria anular a negociata que gerou o mensalão. Só que teve o detalhe. Aí o Congresso falou, você é um amador. Você não entendeu que quem manda nesse tal de presidencialismo de coalizão é a jogada que se faz aqui no Legislativo? Quem que foi lá no parlamento e foi dizer, agora eu vou te enquadrar, cara? Foi o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia pega e começa a inventar o quê? Aquela lógica da emenda do relator para dizer, a partir de agora, ou você cede ou eu te coloco no pau. O que o Bolsonaro fez? Ele descobriu algumas bobagens que ele fez na montagem da sua equipe. Ele botou muita gente técnica, mas colocou alguns caras que jogou ele no colo do Centrão. Posso falar, todos os caras do bem. Acho que no geral... Ele, no colo do DEM. Ele ficou sem ter capacidade de enfrentar aqueles indivíduos que eram todos raposa. Não, mas a questão é aí vem dizer que ele não gosta de trabalhar. Não é isso. O presidente da República, não permitiu. Para trabalhar com o Legislativo, ele precisa obrigatoriamente ter relacionamento direto com as principais lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado. O Lula fez isso. Isso dá trabalho, isso cansa. O Lula fez isso. Dezenas de ligações, não é só uma questão de vontade pessoal, não, deputado. E ele não tem a estrutura não permite. Olha só, ele só não tem estômago para isso. Ele só não tem estômago para isso. Mas só para terminar meu ponto aqui. Claro, por favor. Política não é só negociata. Política tem sim convencimento, tem debates e discussões, então não pode ser reduzido só a negociata de mente. E o resultado, eu tenho dificuldade, com todo respeito, eu tenho dificuldade em engolir isso na prática. Eu vou simplificar o que você falou numa linguagem do Ulisses Guimarães. A ausência de política, de relacionamento político do Bolsonaro com o Congresso foi tão ruim que criou-se o orçamento secreto. Mas, deputado, e hoje não foi o Legislativo eu discordo do senhor. Abocanha o orçamento do Executivo de uma forma nunca vista antes. Eu discordo, porque não foi por aí que veio o orçamento. Mas a questão é que ele vai voltar. É que o senhor é muito bom, o senhor deixa falar. Não é. Você deu uma aula aí. Não, nem bom. Mas a questão é, ele volta ou não volta? Não, mas tem que deixar... Essa era a pergunta. A pergunta se esvaiu. Não dá. Ela foi. Ela foi. A pergunta, você vê como ela sai. Não é? A escola do Paulo Maluf